Está sobre a globalização, com o mapa cartografia mundial da casa. Os integrantes sou eu, Marcos Paulo, Bianca, Iandra, Agna e Ingrid Camilo. Tá. Eu vou começar falando sobre a globalização e o que é globalização. A globalização é basicamente uma expansão do capitalismo. Ela envolve política, espaço geográfico, cultura, economia principalmente. E se no final do século XV ela já estava tão inserida na sociedade com as grandes navegações e o comércio daquela época, atualmente então está mais ainda, já que atualmente temos o avanço da tecnologia, mais recursos para utilizar, para fazer essa união entre os países. E também vale frisar que a globalização é um termo recente, que surgiu em 1980 nos Estados Unidos. Depois da terceira revolução industrial, houve o avanço da tecnologia, da informação, informática, das comunicações, e tudo isso proporcionou que a globalização acontecesse, e por isso ela está tão inserida na nossa sociedade atual. Embora haja muitas definições diferentes para esse termo, a globalização é basicamente a integração do mundo, em vários âmbitos, mas principalmente no âmbito social, no âmbito econômico. Primeiramente, para a realização do trabalho, nós estudamos sobre o conceito de globalização e entendemos esse processo que influencia a nossa vida em sociedade. E depois coletamos rótulos, tanto de empresas multinacionais quanto de empresas nacionais, e juntamos dados sobre esses produtos, como o nome da empresa fabricante, o nome da marca, o nome do produto, o país de origem da empresa fabricante, e colocamos essas informações nessa tabela sintética. E como suporte nós utilizamos o isopor e utilizamos também o mapa mundi e o dividimos em continente. Interligamos os produtos. Gente, não saiu nada. Não, eu não É passar para outro grupo, então. Cada continente em relação ao Quem é esse grupo aqui? país de origem do produto Pega lá então, chama o grupo de vocês e vamos começar. da empresa. Agora eu vou falar sobre as influências da globalização no cotidiano. Para falar disso, eu preciso voltar ao conceito de nova ordem mundial. A nova ordem mundial é um plano político atual que surgiu entre 1989 e 1991, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. Quando esses dois fatos acontecem, o mundo deixa de ser bipolar e passa a seguir um novo modelo, a nova ordem mundial. Assim, ele deixa de seguir o capitalismo e o socialismo e passa a ser apenas capitalista. Sofrer influência da nova ordem mundial não é algo exclusivo de países desenvolvidos. Todos nós sofremos essa influência. Com apenas um computador e um cartão na mão, a gente consegue fazer compras em que apenas 5 dias úteis o produto já está na nossa casa. Ou seja, é um processo extremamente rápido. E junto com isso, com a rapidez, vem o aperfeiçoamento das tecnologias. Cada ano que passa, as tecnologias vêm se aperfeiçoando cada vez mais, e nisso a gente também precisa se aperfeiçoar, ou poderemos ficar para trás no mercado de trabalho. Eu vou dar mais alguns exemplos para fixar esse conteúdo na mente. Parece absurdo, mas a cada momento a globalização está ao nosso redor. A roupa em que vestimos é um processo de trabalho de milhares de pessoas em diversas partes do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui e ajuda a entender melhor. Supondo que você e seus amigos saem e vai lanchar no Burger King. E depois disso vocês vão para o cinema e assistem um filme do Johnny Depp. E após isso vocês voltam para casa, cada um em um transporte. Você chega em casa, atende seu celular da Samsung, liga seu aparelho Panasonic e vai assistir um videoclipe. Após isso, você decide escutar uma música em seu aparelho Philips. Ou seja, no nosso dia, em apenas algumas horas, a globalização está presente. E muita gente fala que seria impossível a gente regredir e não viver mais a globalização. Entre as empresas escolhidas, eu escolhi a Cargill. A gente escolheu a Cargill, do proprietário do óleo de soja Elisa. Vou contar um pouco da história dessa empresa. Em 1845,
William Oscar Gill torna-se proprietário de um pequeno armazém de grãos no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Já em 1465, ele e seus dois irmãos, eles passaram a controlar mais de 100 armazéns de grãos em diversas partes dos Estados Unidos. Aí, em 1890, Edna Clara, filha de Cargill, ela casa-se com John Macmillan. E em 1912, após a morte de Cargill, John Macmillan passa a controlar os negócios da família. E com isso ele mudou o nome da empresa para Cargill Electric Company. Já em 1930 ele voltou ao nome original, Cargill. E em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a Cargill ela aumenta seu leque de produtos agrícolas, como por exemplo milho, soja, ração, suplementos para vida própria. Em 1988, a Cargill ela cria um departamento de pesquisa centralizado para aumentar e inovar seus produtos. Já em 1950, a Cargill ela passa a atuar em diversos ramos, como a indústria química e na indústria de alimentos. Em 2003, a Cargill ela alcançou o seu lucro de $1 bilhão em um ano. E desde lá até aqui ela só vem aumentando mundialmente. O país que escolhemos para fazer a comparação com a empresa Cargill foi o Kiribati. E eu vou falar um pouco da história. O Kiribati ele foi fundado no século I d.C. pelos povos austronesianos, fijianos e tonganeses. Em 1837, chegaram os primeiros colonos britânicos em seu território. Em 1892, as Ilhas Gilbert e Elliot se tornaram uma colônia da coroa. E na Segunda Guerra Mundial, a Ilha Gilbert foi ocupada pelo Japão. E Kiribati se tornou independente no dia 12 de julho de 1979. Esse país, o Kiribati, é um país da Oceania, com população de aproximadamente 114,390 mil habitantes, e o idioma oficialmente falado é o inglês e a língua gilbertiana. O seu IDH, o IDH desse país é de 0,599, de acordo com os dados de 2015, e a sua taxa de escolaridade é de 1,4%. O país tem essa economia baseada na pesca e na agricultura, e com seu PIB de 165,8 milhões de dólares. Fazendo a comparação entre a Cargill e o país Kiribati, vemos uma grande diferença, como por exemplo, o lucro líquido da empresa Cargill chegou em torno de 198,21 milhões de dólares em 2016. E o país, enquanto que o PIB de Kiribati em 2016 chegou a 165,8 milhões de dólares. A empresa possui em torno de 143 mil empregados, e enquanto o país tem em torno de 114,390 mil habitantes. A gente percebeu, fazendo esse trabalho, que é muito importante o conceito de globalização. A globalização, esse termo surgiu na década de 80 nos Estados Unidos como uma estratégia para expandir o poder das transnacionais, das multinacionais. Aí, com o passar do tempo, na década de 90 e seguinte, esse termo foi usado muito pela mídia, e hoje a gente diz que a gente está vivendo uma constante globalização. É difícil definir um conceito de globalização, mas, como a Agna disse na introdução, é basicamente a integração do mundo. O mundo parece muito menor, tanto pelos meios de comunicação, que estão avançando muito, tanto pelos meios de transporte. E outra coisa que esse conceito de globalização,
está intimamente ligado com o capitalismo. A globalização e a integração do mundo. A gente pode pensar nas grandes navegações, isso, mas eu considero, que vários estudiosos consideram também, que ela se firmou com o fim da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre Estados Unidos, que era a maior potência capitalista, e União Soviética, a maior potência capitalista. E com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos firmou o sistema capitalista, que é o dele. E a globalização está tudo ligado, porque é o comércio, é o lucro, o capitalismo sempre busca essas coisas. E outro conceito importante também para a afirmação da globalização foi o neoliberalismo. Na década de 1980, nos Estados Unidos, que é a principal potência e tudo, tinha um estado chamado Estado do Bem-Estar Social. Aí, com o passar do tempo, o presidente e vários outros países perceberam que isso não era o sistema que eles queriam. E eles criaram o sistema do neoliberalismo, que retoma aqueles valores do liberalismo clássico, onde o Estado deve intervir o mínimo possível nas empresas. E isso surge um conceito que a gente conhece muito bem, que são as transnacionais. Hoje em dia, as transnacionais são o principal agente da globalização, e algumas delas são até muito mais poderosas que os próprios governos. Certo? E a gente, fazendo esse trabalho, a gente viu como a globalização influencia muito nossas vidas. Tanto no consumo, porque a gente recolheu os rótulos. Nós fizemos trabalho do molde e recolhemos 10 rótulos raros. E nesse painel só tem 20. O tanto que as grandes empresas estão concentradas em tanto que as grandes marcas estão concentradas em poucas empresas. E a maioria delas, como pode ver no mapa, estão na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, que a gente pegou um pouco daqui também. E é isso.